Bom dia, Bom dia, professor. tudo bem aí? Na medida do possível. Professor, consegui recuperar alguns atrasos da sua matéria. Nossa, Oh, que bom. estava muito atrasado. Agora falta duas coisinhas apenas. Eu preciso arranjar um tempo. E aí, o que que vocês acharam? O que que você achou? Então, professor, tipo, é que as dissertativas é difícil de corrigir, sabe? Eu pelo menos acho, né? Tipo, eu sei que tem que estar semelhante com o do livro, só que é bem difícil para discernir Então, o que é certo e errado. por isso que eu falei, se você quiser me enviar, pode ficar à vontade, eu dou uma olhada, porque às vezes você acha que está parecido, eu errei, aí eu tenho um outro olhar, né? Eu posso ter um olhar e falar, olha, falta você estudar isso, acho que você confundiu tal conceito, olha, não usa esse tipo de termo, ou tá muito bom, né? Eu vou sempre tentar ir além, né? Falar, não, peraí, vamos mais, apontar, não é que vou tentar mostrar que você tá errado, que tá tudo errado. Sempre tenta mostrar que dá para ir além, que dá para fazer mais coisas. Então fica à vontade, tá? Se quiser, ou a gente abre aqui um espaço para mostrar o que que se espera, né? O que que um vestibular espera, né? O que que o professor espera e etc. Alguns vestibulares, eles têm um gabarito lá de respostas esperadas e também tem um gabarito de respostas que foram feitas pelos alunos, né? Alguns que foram além, alguns que foram aquém. Então, dá para tentar colocar isso, assim, mostrar para vocês. Tem até um curso que é de treinamento dos professores para isso. Na verdade, do pessoal que corrige. Então, se Ok. precisar, à vontade Prof, aqui. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Não aparece a cara de ninguém aqui. Cadê todo mundo de pijama? Cadê a prof, Karine? Oi, bom dia. os slides da aula passada, você já passou pro Rubão? Porque eu não Não, encontrei não no passei. AVA. Vou passar. Ok. Opa, falta alguém. Aê, olha quem tá aí, dando uma caminhada. Olha lá, Ô, professor, você poderia me explicar uma coisa rapidinho? lógico. Eu ainda não entendi porque o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, sabe? Eu não entendi o motivo. Qual É, o a motivo é o seguinte, explicação? a gente está vivendo um período de reformas lá. E os jesuítas, eles faziam parte do grupo mais conservador, né, que existia em Portugal. O grupo da oposição, o grupo da antiga colonização, do controle excessivo pelo Estado. E o Pombal, ele vai não querer romper com a igreja lá em Portugal, mas ele vai buscar um novo grupo que o sustente, né, dentro desse novo projeto reformista, com ideias iluministas, porém reformistas. Ele queria manter a monarquia para não correr riscos de uma revolução, risco da queda do governo do rei, etc. E ele foi chamado ao poder, né, junto com o Dom João, com o Dom José, para fazer isso. Então ele sempre foi o grande aliado do pai do Dom José, e quando o Dom José assume, ele vai comandar essa reforma.
E quando ele olha para a colônia, ele percebe que ter muito controle sobre a colônia, os antigos colonos vão começar a ter atitudes contrárias, né? Isso, tentar evitar, ou seja, eu quero uma reforma na colônia, mas eu não quero que as ideias de liberdade, igualdade se propaguem pela colônia. Então, os jesuítas, no caso, eles acabavam sustentando aquele antigo projeto colonial e eram contra essas reformas. E ele vem de um grupo lá de Portugal que é o oposto dos jesuítas. A própria igreja, desde lá da época da Contra-Reforma Católica, estava comandada por esse grupo. E entra um novo do grupo da igreja. E ele precisa desse novo apoio. Internacionalmente, o rei está se aliando aos grandes comerciantes. E um grande grupo de comerciante investidor, nesse momento, são os traficantes de escravos. Então, existe uma explicação que é o apoio pelo tráfico de escravos, né? Então, traficar escravos dá muito mais lucro, não diretamente para Portugal, que cobrava só o imposto, mas para esses grupos comerciantes que investem e também para a sociedade, uma certa classe média que está surgindo, lá, emergindo em Portugal. E, e o tráfico de escravos africanos, no caso, o tráfico atlântico, gera muito lucro. Então, escravizar indígenas aqui é algo que atrapalha esse negócio, né? Isso é uma das visões. É essa. Outra visão é uma pressão da Inglaterra, já humanista, desde o parlamento inglês, que existia desde a independência, da proclamação da República, das revoluções inglesas. O parlamento inglês já colocava que queria abolir a escravidão, acabar com o tráfico de escravos, buscar mais mercados e ter escravos era algo que atrapalhava essa visão da Revolução Industrial da Inglaterra. Só que ela não conseguia, né, impor isso aos demais. E nesse momento quem está dominando a Europa é a França. E a Inglaterra então vai buscar com seus aliados fazer sua pressão. Portugal nesse momento tem suas alianças com a Inglaterra, sofre essa pressão. Só que Portugal ganha muito com o tráfico de escravos e os colonos aqui começam a usar muito mais os escravizados africanos. Então, guerras com os indígenas e etc. não são mais necessárias porque já foi ocupado o interior do território. Não existe mais uma disputa com... perdão. Não existe mais uma disputa com outros grupos, como invasão francesa, porque a França já tem uma colônia estabelecida, a Espanha já tem uma colônia estabelecida. Então, uma das explicações é essa, favorecer o tráfico de escravos. Outra é a troca lá na Europa por novos grupos, né? Porque eles vão apoiar esses novos grupos. E os jesuítas são os conservadores. Para nós, hoje, ter um papa que é jesuíta parece algo, né? Nossa, esse papa é para frente, ele é progressista. Mas os jesuítas são os que escravizavam os escravos, apoiavam a escravização dos indígenas, né? E eles foram os mais conservadores naquele intuito de trazer uma cultura europeia para a América, para a colônia portuguesa e por aí vai. Tudo bem? Então, os jesuítas nessa resistência acabavam sendo expulsos. Se a gente está falando também da época da mineração aqui, né? Existe muito tráfico de ouro por baixo do pano, né? Como você sabe, aquele santo do pau oco que eles chamavam lá. Então, poder ir e vir sem controle pelo rei de Portugal estava dentro assim, vem um grupo populacional, volta, e eles levavam isso e aquilo sem controle, porque eles são portugueses. E aí eles traficavam muito ouro nisso. Então, para o rei de Portugal, um novo grupo significa só esse novo grupo e mais controle. Mais controle significa que aqueles traficantes lá que se fingiam de padres, pegavam santos, e era oco mesmo, né? Dentro dos santos eles enchiam de ouro para traficar e não pagavam os tributos, os impostos. A gente está falando agora de uma época de enriquecimento em que Portugal é um estado na Europa. Outros estados são mais
mais ricos, até mais desenvolvidos. E um grande, poderoso Estado aí que está em disputa, né, que a gente pode colocar como uma instituição paralela, é a Igreja, certo? Que está se estabelecendo na Europa lá, que é a Igreja Católica, que tem esse controle, que vai lucrar muito com ouro e etc. Né? A gente consegue ver só a quantidade de igrejas e a riqueza dessas igrejas que tem ali na região da mineração. E os jesuítas eram um empecilho para isso. Então, aproveita o que tem esses tráficos, aproveita tudo isso e expulsa os jesuítas daqui. Tem um novo grupo para cá, certo? As duas maiores, melhores explicações, que são mais aceitas hoje em dia pelos historiadores, são o favorecimento do tráfico de escravizados africanos, gerando muito lucro, e a segunda, redução da escravização indígena, juntamente com a diminuição do tráfico por baixo do pano, aí do Santos do Pau Oco, o maior controle que existia naquela época. São as duas melhores explicações, mas existem pressões da Inglaterra e etc. Tanto que eu vou começar a aula de agora falando exatamente disso. O rei Dom João, quando vem para o Brasil, ele já sofre pressões aí da Inglaterra para abolir a escravidão. Só que quando ele chega aqui, ele precisa compor com os colonos, e os colonos são completamente dependentes da mão de obra escravizada africana, que para a montagem, desde a montagem da colonização, mas eles são dependentes da mão de obra escrava, né? Então não existe um grande contingente de pessoas livres para trabalhar na lavoura, e nem querem, né? Vai trazer colono, o pessoal que vem da Europa vem para enriquecer, não vem para ser um trabalhador aqui de um colono aí na fazenda, né? Nas grandes lavouras aí. Tá bom? Ok, obrigado, É professor. controverso mesmo, né? É uma coisa controversa mesmo, que a gente é difícil de entender. E na história, né, quando a gente estuda o passado, parece que tem que ter uma lógica as coisas. Aí não tem, né? Vide o governante que a gente vive hoje, não tem lógica, né? Algumas coisas. O cara fala porque é um jogo político ali. Olha, o meu grupo precisa favorecer, a justificativa que eu vou dar é para favorecer o meu grupo. Não importa se isso aí faz sentido do científico e etc. Na política, na história política, na ciência política, a gente vê esses grupos disputando poder. E na disputa do poder, esses diálogos não caem num diálogo científico, né? Infelizmente. Certo? Então vamos lá, bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Queria ver a carinha de todo mundo, quem puder aí mostrar a carinha aí, matar a saudade de vocês, mostrar o pijama, mostrar aí o trabalho de vocês. O professor Bruno está aqui, queria saber também, para começar a aula aqui, como é que vocês foram no simulado. Eu queria saber também se vocês querem... Prof, Oi, por falar no simulado, aquela questão dos holandeses, quem está como assim? falando, gente? É a Ana. Ana, oi, Ana. Prof, aquela questão dos holandeses no Pernambuco, por que a construção de pontes? Eu não entendi. Foi o marco. Você viu? Assim, essa questão, né, construção de pontes é uma das respostas ali. Essa questão ela é recorrente em vestibular, tá? É legal que você perguntou, porque já caiu construção de ponte, construção de sinagoga, construção de coisas que eram incomuns aqui, né, para a época. Por que que Portugal vai investir ou ter engenheiros que permitam isso, ou trazer uma tecnologia? Como é que se constrói, né, uma ponte? O que está envolvido por trás de tudo isso? Está envolvido muita coisa. Então, como é que Portugal não investia nisso e agora os holandeses investem nisso? Porque eu coloquei no texto lá acima que os próprios holandeses, o projeto colonial é muito diferente do projeto colonial português. Eles investiram, ou seja, vieram juntamente com o grupo político que comandava muitos cientistas, dentre eles engenheiros, que a gente chama de engenheiro hoje, né? Construtores e etc. Ou seja, para favorecer o deslocamento aí dos senhores, para favorecer cada vez mais o açúcar ser transportado, era importante aqui. O senhor tinha que dar uma volta muito grande, etc. Então,
Para o rei de Portugal, ele falava, meu, se vira aí vocês, ou vocês vão construir tudo isso, ou vocês não têm tecnologia, se vira. Agora os holandeses não. E o que eu quis colocar na questão é exatamente esse debate, né? De vir muitos cientistas, pesquisadores, foi um momento de mudança do que era aquele inicial, que era se estabelecer na colônia, evitar, né, colonizar, ocupar, explorar e defender o território. Coisas que vão além disso. Ou seja, essa é uma questão, Ana, recorrente. Caiu o ano passado, que era de ponte, caiu no retrasado uma outra construção, que, se eu não me engano, era a sinagoga. No ano anterior, cai alguma coisa. Se cai para o Brasil holandês, caem essas picuinhas. E eu achei isso daí e falei, vou colocar para eles perceberem que é uma questão de vestibular, certo? A alternativa é de vestibular, não a questão não, tá? Eu falei, olha, isso daí caiu num vestibular, eu vou pôr para eles, para mostrar para eles que os vestibulares exigem, às vezes, né, com detalhes. Mas no contexto geral, se você olha para a questão, eu acho que você lendo o texto e as alternativas, fica mais claro, evidente, né, qual marcar ali a alternativa. Não sei o que vocês acharam do simulado. Não sei, eu só tive problema nessa questão. Foi a única que eu errei. Só essa. Só essa. Eu também. E vocês marcaram a outra por quê? Qual que era a grande dúvida aí? Não, é porque a construção de cor, quando eu li a primeira vez, essa B, não, eu acho que era B essa, não lembro qual essa. Ela não fazia muito sentido. Mas aí só sobrou ela e a A, que falava da perseguição dos intelectuais. Eu lembrei de alguma coisa em relação a isso e eu marquei, tipo, só foi. Aí depois que eu fui reler, eu pensei, mas a coroa não investiu nisso, eu acho. Mas aí eu Então, já mas tinha marcado. são os holandeses, né? E para Uhum. conquistar o apoio dos colonos que já estavam aqui, favorecer, teve uma briga, né? Eles tentaram vir, tomaram porrada lá na Bahia, e nessa segunda incursão que eles foram mais para o Nordeste, para se estabelecer, para ter apoio dos colonos, eles vão realmente desenvolver. E ganhando apoio dos colonos, no momento é uma resistência inicial, e logo em seguida eles falam, nossa, está melhorando, o negócio está melhorando. Então, e quem distribuía, se a gente pensar bem, quem distribuía o açúcar lá na Europa eram os holandeses. Então, para o meu negócio, que é o açúcar, né, é mais interessante tudo isso. Então, caiu essa questão. Eu vou dar uma olhada aqui, você marcou outra alternativa que era... Que falava da perseguição dos intelectuais. Também tinha uma coisa a ver com o regime absolutista, eu acho. É ao contrário, né? Ele, dentro do navio que vem o próprio Nassau para o Brasil, chega aí o Franz Post. Você lembra no texto que eu coloquei? O Franz Post vem no navio junto com o Nassau. Então, o Franz Post é um pintor, que ele era um estudioso, relatava também um pouco da botânica, da geografia, né? Eram pessoas que mexiam com essas diversas áreas aí. E junto no navio vem outros diversos, né, pesquisadores, ou seja, ele não é um conservador nesse sentido, né? Não permitir o desenvolvimento na colônia, ao contrário. Obrigada, prof. Imagina. Professor, eu marquei a D nessa. Por mais que relutante que o segundo período pareceu ser. Só que, tipo, é o único que pra mim tava um pouquinho mais certo, sabe? Então, olha lá, estendendo a educação para africanos escravizados. Aí é que tá, né? Isso daí é inaceitável, né? Isso daí é Não, inaceitável. Se eu você pensar sei. na história do Brasil, David, coloca na cabeça, nem com a Uhum. proclamação da República na Constituição lá de 1891 tem nada falando sobre educação, muito menos para ex-escravizados após a abolição, que foi em 1888 lá, em 13 de maio. Nem na primeira Constituição Republicana do Brasil pensava-se em colocar a galera para educar lá. Vai ser só pensado com Getúlio Vargas, isso no Brasil, que o Estado assume a responsabilidade de ter uma educação. Aqui no Brasil, colônia, nem a pau, nem pensar, certo? Educar escravizados, não. Ou seja, quando a gente já está falando desse período aí até pós-Pombal,
O Pombal, poxa, os jesuítas que catequizavam os indígenas, essa ideia de catequizar, integrar na sociedade, etc. Não, deixa os indígenas casando com os portugueses aí, que é o melhor jeito deles se aculturarem, civilizarem. Você percebe que é uma justificativa meio preconceituosa na visão atual, né? Naquele momento foi a visão do Estado. Tudo bem, a D ali, o que nega a resposta é essa educação para escravizado. Trazer um africano para cá para dar educação é impensável naquele momento. Galerinha não vai mostrar a cara, não vai mostrar o pijama, né? Não tem jeito. Já pedi 1, 2, 3 vezes, vamos para aula, turminha. Tá todo mundo aqui, né? Que tão legal. Não ver a cara de vocês me dá meio que um desespero, mas tudo bem. Vamos lá. Turminha, estou falando com vocês. Se alguém aparecer aí, me avisem. Estou falando com vocês, então. Pera, cadê? Vamos ver. Estou falando com vocês disso aqui. Cadê? Ô, professor, eu rodei o mouse aqui. Vocês estão vendo Independência, um processo aqui escrito? Em verde, não. Não, eu tô vendo um mapa de um PowerPoint. Eu compartilhei o errado aqui. Vamos lá. Cadê? Aqui, achei. Agora vocês estão vendo, certo? Independência aí, um processo. Ou seja, a conjuntura, né, internacional do desenvolvimento das ideias iluministas. Então, o que a gente está falando, entrando aí em pleno século XVIII, que ocorreu a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias, ou seja, os Estados Unidos lá, né, principalmente o litoral. É difícil a gente não lembrar que 13 colônias ali, né, da questão que são do litoral, né? A gente não está falando aí dos Estados Unidos inteiro. Começa a partir de agora grupos que vão entrar então para o interior lá nos Estados Unidos. Começa uma nova história lá da formação dos Estados Unidos, que eles vão agora, a partir da independência, começar a ocupar e construir aí o que a gente vai chamar depois de Estados Unidos da América, aí, que se transforma numa grande potência, principalmente após as guerras. Mas ainda tem uma guerra da secessão. A França entra em um contexto revolucionário, certo? A queda do antigo regime, portanto, lá na França, que passa aí por 10 anos de revolução, desde a tomada da Bastilha até o golpe do 18 Brumário, que sobe o nosso amigo Napoleão Bonaparte ao poder lá em 1799, em dia 9 de novembro, com um golpe que era o calendário brumário, era o calendário, né, mês das brumas ali, colocado por Robespierre na época, né, que favorecia as decisões mais agrícolas do povo, né, tentar um calendário que saísse da questão religiosa, como foi posto na época do Robespierre, lá da Revolução Francesa, na época da Convenção Jacobina, certo? E o Napoleão, portanto, com o seu golpe, entra aí como um grande poderoso e enfrenta a Inglaterra. O Napoleão vai tomar uma porrada na Inglaterra e decretar o que a gente conhece, bloqueio continental. A derrota em Trafalgar, portanto, em 1805, o Napoleão começa agora a cercar e fechar cada vez mais a Europa. E nisso, Portugal tem que tomar uma decisão. Pelo apoio da Inglaterra, decide, portanto, Dom João decide vir para o Brasil, certo? Com as guerras internas ibéricas, a gente vê a transferência, portanto, a decisão da transferência das cortes portuguesas para o Brasil. O Brasil, portanto, começa a sofrer, ou ele passa agora a ser a sede do Império Português, e a gente começa a discutir sobre essa questão do que é ser colônia, aquele conceito de colônia é ocupar, explorar e defender. Colônia não é um lugar em que seja capital e comercialize com quem quiser. A ideia de comercializar com quem quiser levou às independências e está levando a diversas independências na América Latina. Então, pensa comigo agora aqui, pessoal. Napoleão, né, vamos lembrar aqui, anotem em algum papel para vocês todos. Napoleão Bonaparte, portanto, invade a Espanha. Napoleão Bonaparte vai invadir também Portugal.
Napoleão Bonaparte, ao invadir a Espanha, a metrópole, portanto, chamada Espanha, não existe mais. Os colonos que existiam aqui, né, na América, que eram colonos da Espanha, eles vão agora, com a influência das ideias iluministas, começar a construir a sua independência. A maior parte das independências ocorrem nesse período. Existe uma separação que a gente fala aí, o período inicial do século XIX até 1820, aí o segundo ciclo de independência. O Brasil, né, vai ser um dos últimos a proclamar a independência na América. Por quê? Porque a corte está no Brasil. A corte estando no Brasil, o Brasil tem liberdade. Os colonos, que eram antigos colonos portugueses, passam a ser senhores, ganham títulos de nobreza, se sentem agora, né, metropolitanos. A metrópole é o Brasil. O Brasil é a sede, certo? É a capital do Império. O Brasil passa a ser aqui a sede de Portugal. Nos espanhóis, nas colônias espanholas, uma elite que é a elite crioula, certo? Que é a elite juntamente com chapetones, juntamente com o povo, começa a discutir a independência e explodem diversos movimentos de independências e líderes de independência. Como a gente percebe nesse momento, a independência dos Estados Unidos vai começar agora a repercutir por toda a América. Na América Central, surgem grupos ali, com a Carta da Jamaica, Simão Bolívar liderando grandes grupos, se juntando com a elite e, às vezes, até mesmo com a população local, começam a lutar por aqueles que relutam, né, contra aqueles que relutam pela independência, né, com os antigos colonos conservadores que esperavam a queda de Napoleão para voltar ainda a ser colônia da Espanha. E aí essas lutas de independência vão explodindo pela América inteira. Ou seja, a gente vê grandes grupos e contingentes populacionais, né, em convulsão. A Revolução Francesa, que iniciou na Europa e coloca Napoleão Bonaparte, ela se espalhou pela Europa inteira, agora de Portugal até as bordas da Rússia, enquanto Napoleão, ou seja, quando a gente fala nesse momento a expansão da Revolução Francesa, a expansão francesa, o Império Napoleônico, quase em toda a Europa, né? E ao mesmo tempo a gente está falando também da América proclamando suas independências em guerras, certo? Em lutas e guerras. A questão dos Estados Unidos foi uma grande guerra, né, da independência, certo? Com apoio no início da França, porque era inimiga da Inglaterra, apoio, portanto, eu vou apoiar, portanto, os colonos ingleses. Os franceses falam, poxa, se eu sou inimiga da Inglaterra, prejudicar a Inglaterra é apoiar os colonos ingleses e diminuir o número de colônias da Inglaterra. E depois os colonos aqui vão expulsar os franceses. É uma guerra muito longa. A América Central explode em guerra, a América Latina inteira começa a explodir em guerras. Aqui, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile. E aí existem projetos de criar uma grande América, como a gente sabe lá com a ideia de Simão Bolívar, que é o pan-americanismo, uma grande América e a União. E aí vai entrar a Inglaterra nesse processo, como vocês lembram de tudo isso. Vai entrar a Inglaterra e a Inglaterra, o que ela vai falar? Olha, não dá para a América se tornar uma grande potência, a América Latina, né? Porque o projeto de Simão Bolívar falava exatamente disso. Poxa, vocês têm uma única cultura, uma única língua, uma única história, uma memória, portanto, de colonização. Então, que tal a gente aproveitar esse momento com o apoio do povo, juntar-nos agora a essa nova cultura, que é uma cultura colonial, miscigenada, com língua que mescla aí indígenas e espanhol, né, o castelhano, criar uma grande nação americana. Isso aí foi colocado pelo Simão Bolívar na Carta da Jamaica. E nessas lutas todas, a Inglaterra viu um perigo. E a elite que está participando dessa independência, ela vai ceder até onde consegue. Ceder significa o apoio do povo, então precisa libertar a escravidão. Então, muito do processo de independência da América Latina, certo? Não do Norte nem do Brasil, está diretamente ligado à abolição da escravidão. Até aí, legal, a Inglaterra fala, pô, se separa da Espanha, porque a Espanha, principalmente agora,
é da França, né? Bom dia, bom dia. Se separem, portanto, também da Espanha, se separem, portanto, dessas metrópoles, porque é interessante para a Inglaterra. Apoia a ideia de, né, iluminista, de revolução, de independência, de liberdade, de igualdade e fraternidade. Então, esses apoios iniciais ocorrem. E o vestibular vai pegar nisso, porque logo em seguida, essa ideia, esse projeto do Simão Bolívar de criar uma grande América, isso daí é cortado. Então, cuidado, gente. Aí entra a questão do vestibular. Por que que a Inglaterra apoiava, por exemplo, as independências, mas não apoiava a criação de uma grande América, como era o projeto de Simão Bolívar? Porque não é interessante ter um Estado poderoso na América que seja competitivo com a Inglaterra. É interessante agora que elas não que aquela região não seja mais dependente da metrópole anterior, ou seja, só a favor do liberalismo econômico, faça comércio comigo e etc., mas não vão se fechar agora e desenvolver a América. Eu quero a América dependente da minha Revolução Industrial. Então, para a Inglaterra, ela vai agora, depois, pós-independência, apoiar a fragmentação desses novos estados que vão surgir dentro da América, com a independência da Venezuela, Equador, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, por aí vai, Peru e por aí vai. A gente vai começar a perceber, então, portanto, que a elite, né, crioula que participou da independência, essa elite começa, né, ela tinha tomado lá a prefeitura, tinha tomado os cabildos, os ajuntamentos, né, as prefeituras, as câmaras, proclamado a independência, criando uma constituição. Logo em seguida, com o apoio do povo, com guerra, o povo armado, etc. Logo em seguida, quando eles chegam ao poder, exclui o povo e constrói agora um novo Estado extremamente autoritário, com o apoio da Inglaterra, desde que eles não se unifiquem em uma grande América. Então, o pan-americanismo foi deixado de lado e a gente tem agora uma América fragmentada. E por que que essa América fragmentada também é interessante não só para a Inglaterra, mas para a elite aqui colonial, por exemplo? É interessante porque para essa elite local é cada vez mais fragmentado, eu não dependo de um poder central. Então eu mando aqui nessa região. Eu sou o senhor e como senhor, portanto, eu defino as regras aqui da minha própria região. Tenho poder sobre a minha população local. Eu tenho interesse em comandar toda a população. Então surgem aqui na América ditaduras pós-independência nesse período que a gente vai entrar aí do século XIX, né? Governos de caudilhos, que a gente chama, no caso aqui da América Latina. Tudo bem, pessoal? Isso aí é um adendo só sobre a América Latina, certo? Para vocês não esquecerem de tudo isso, o processo de dependência da América Latina. Olha quanta coisa acontecendo, enquanto isso, no Brasil, né, a gente vive uma outra realidade. O Brasil vive a realidade aqui da consequência napoleônica na Europa. Está aí para vocês agora no PowerPoint o que eu chamo aí de a Conferência de Berlim, né? O bloqueio continental imposto pelo Napoleão. Ele está ali, dominando todos os impérios. Olha lá, dominou de Portugal até a Rússia, né? E ele está tentando dominar a Rússia. E é lá que ele vai perder, né? Vai cair do cavalo. É lá que ele não vai conseguir, né? E vai ser derrotado, né? Pelas coligações. Ele vai continuar sendo derrotado, preso e etc. O que eu quero conversar com vocês é, bom, o rei Dom João decide vir para o Brasil. Se ele veio para o Brasil, então ele tem alguns tratados com a Inglaterra. E aí começa a tal dos tratados que a gente chama de navegação e comércio. A gente vai encontrar muito em vestibular falando da abertura dos portos. Ou seja, o Brasil, dificilmente a gente vai chamar agora de Brasil colônia. A gente também não vai chamar de Brasil independente, porque é o contrário, né? O Brasil não está entrando em independência. Vai ser independente quando o Dom João voltar para Portugal. Essa é a questão.
Eu chamo, portanto, esse período de o processo de independência do Brasil. Eu não vou chamar esse momento agora de Brasil independente, porque o Brasil é a capital do Império Português. E muitos dos que estão aqui tinham o projeto de estarem aqui, mas mais para frente voltarem para Portugal e restabelecer a colonização. Isso daí era notório, né? Todo mundo sabia disso. Diga, David. Professor, desculpe. Com Napoleão conquistando, por exemplo, a Espanha, eu posso dizer que, tipo, as colônias espanholas ficaram provisoriamente sob domínio francês ou não? Ou é um equívoco? Pois é, ficaram, né? Assim, mas ao mesmo tempo também não ficaram, porque eles não se sentem mais. Eles falam, bom, a metrópole está invadida. Quando Napoleão sair de lá, eu vou voltar a responder a minha metrópole. Então é uma brecha aí que existe. Existe um debate disso, tá? Alguns espanhóis fervorosos ali vão falar, nossa, vamos esperar a Espanha se restabelecer. Por quê? Porque Napoleão ele invade esses lugares, vamos lembrar, quando ele invade a Espanha, ele invade outros locais, ele derruba o rei e coloca governantes que são ali ligados a ele. No caso, até mesmo são familiares, né? É um, às vezes é um tio, um primo, até sei lá, um cara que casou com a filha e etc e tal, né? São pessoas que são ligadas ao próprio Napoleão aí, é um autoritarismo, uma imposição. Então, assim, o Napoleão, ele tem um grande império francês e ali naquela região está sob o governo de um cara que foi colocado pelo Napoleão no lugar do rei da Espanha, tá? Então, aqui, os colonos que eram ligados àquela antiga corte são derrubados. Aqui, alguns vão falar, pô, agora eu não tenho mais metrópole, então eu estou livre. E alguns outros vão falar, meu, eu dependo desse comércio, eu quero continuar vendendo para lá. Só que a Europa está em guerra, né? Essa é a questão. Napoleão está invadindo essas regiões em busca do desenvolvimento da França. Eu vou invadir a Espanha, vou invadir Portugal, para quê? Primeiro, prejudicar a Inglaterra. Segundo, porque ali tem muitas jazidas de metais e de minérios que vão sustentar o grande desenvolvimento da França nesse período que é absurdo. Napoleão ele tem, ao mesmo tempo, esse autoritarismo, mas ele é fruto da Revolução Francesa. A Revolução Francesa estabelece a ideia de educação. E o Napoleão Bonaparte vai estabelecer aí uma educação, que são a ideia dos liceus, educação integral para o povo todo, né? Para toda a responsabilidade do Estado. Olha que interessante, pela primeira vez na história, a educação passa a ser responsabilidade do Estado. Antes era da igreja, de grupos independentes, etc. Agora a educação é do Estado e é uma educação integral. Óbvio que o Napoleão vai aproveitar e pôr os seus ideais ali numa educação que vai doutrinar para o outro lado, mas a educação anterior a isso era a educação religiosa que existia, que vinha lá da Idade Média, das grandes da igreja, né? Então Napoleão cria uma educação pública gratuita para todos os cidadãos franceses. Isso já vem da Revolução, certo? Do Robespierre, ali da época jacobina, né? Da esquerda revolucionária francesa. E o Napoleão impõe isso na França. E a França se transforma numa grande potência. Se transformar numa grande potência não é ser ter indústria, gente. É ter também uma indústria cultural, digamos assim, né? A palavra que se fala hoje. Ter muita cultura, ou seja, Napoleão vai invadir o Egito e trazer do Egito múmias, trazer sarcófagos, trazer muita coisa. Ele invade outras regiões, antigas regiões aí, que eram romanas e etc. Leva tudo para a França para ter museus e mostrar, olha, eu dominei aquele antigo povo do Egito, eu sou soberano sobre nossos ancestrais, eu sou soberano sobre os romanos, e ao mesmo tempo a nossa cultura francesa agora produz, né, tanta pesquisa científica e tal. Nesse momento, cientistas encontram ali na região do delta do Nilo a tal da Pedra da Roseta. Vocês lembram disso? A Pedra da Roseta vai ser fundamental para traduzir aqueles hieroglifos que existiam nas pirâmides do Egito. Os caras tinham uma pedra
que ninguém sabia o que estava escrito lá. Tinha uns rabiscos lá, desde o Egito Antigo, da época dos faraós, e ninguém tinha traduzido até então, ou não tiveram interesse para isso, mas ninguém conseguiu traduzir. E acharam nesse período, e foi na época do Napoleão, que foi levado para a Europa, né, um pedaço de um vestígio encontrado no delta do Nilo, que é a tal da Pedra da Roseta. E foi lá para na região da Alemanha, mas a Alemanha era dominada pelo Napoleão, certo? E naquela região ali do Reno, os caras vão bater uma pedra com a outra e falar: opa, traduziram essa pedra naquele mesmo período, olha só, tem hieroglifo traduzido para o grego. Grego eu sei, então, opa, consigo traduzir em hieroglifo. Foi um passo gigantesco. Dali saem as ideias de, nossa, eu vou dominar o faraó e por aí vai. Ou seja, a ciência nesse período se desenvolve. A gente fala de um grande império, do desenvolvimento de uma potência, né? Não é só ter um exército, guerra, porrada para lá e para cá. É ter cultura também, né? E o Napoleão investe nisso pesado. A Revolução Francesa foi muito isso. A Inglaterra, ela é uma grande potência porque para construir navio precisa ter engenheiro que construa navio, não precisa ter só recurso, dinheiro e etc. Certo? Precisa ter quem construa, quem saiba construir, quem faça tudo isso. E investir nisso, nessa cultura, levou a Inglaterra à Revolução Industrial. E a França também, que é o mesmo. Né? Ter cientistas que desenvolvam aí tecnologias novas, e é isso que faz transformar o país em uma grande potência mundial. Né? Ter a novidade da tecnologia e o controle agora do comércio, do capitalismo e por aí vai. Só que a gente vive num Brasil que é escravocrata, que é uma colônia e que simplesmente a corte inteira chega para cá, 15, 20 mil pessoas chegam aqui. Então o Brasil vê tudo isso acontecendo na América, as independências, vê tudo isso acontecendo na Europa e ao mesmo tempo o Brasil, opa, peraí, o Brasil então não é mais colônia, o nada, né? Porque ao contrário, isso atrasou o processo, digamos assim, né? Numa visão de alguns historiadores, isso atrasou o processo de independência, né? Pelo contrário, em vez de garantir, portanto, uma independência. Dom João, portanto, vem para o Brasil e ele precisa se estabelecer. Então, como é que eu vou falar de um processo de independência do Brasil? Ele vem para cá para se estabelecer, ele vai chegar na antiga capital, que é lá Salvador, né? E no meio do caminho eles param aí e trocam de navios e vão. A família real toda vem para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, dizem os relatos da época, que cheirava merda, né? O Rio de Janeiro, uma colônia que não estava nem um pouco preparada a isso. Tanto que para descer a rainha e a dona Carlota, os caras falaram que pegaram todas as flores que existiam ali na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro até Petrópolis, subiram a serra inteira catando, colhendo flores uma semana inteira para levar no Rio de Janeiro e jogar lá no porto para amenizar o cheiro de bosta que tinha para descer a rainha e a Carlotinha e tal. Interessante, porque também tem uns estudos que falam, não sei quem gosta disso, fala que a dona Carlota e a dona Maria, né, a rainha e a princesa, a regente, elas pegaram piolho na viagem. Né? Era muito comum pegar piolho, né, na viagem. E o comandante do navio foi falar para as mulheres que, meu, não pode ter piolho na porra do navio, porque senão contamina todo mundo e aí, meu, não tem como pilotar um barco. Né? A viagem demora um tempo naquela época. Né? Você sair de navio para chegar aqui. Então, teve que raspar o cabelo, né, de todo mundo no meio do navio. E as mulheres ficaram enfurecidas, né? Pô, como assim? Vai raspar meu cabelo? Que isso, que aquilo. E aí as mulheres chegam, quando vai chegar no Rio de Janeiro, elas tinham certas vergonhas e etc. Só que a rainha e a Carlota, elas pegam um pano e põem na cabeça, né? Elas vão tampar lá o cucuruto raspado delas lá. Elas fazem uma túnica, assim, amarra e etc. na cabeça. A mulherada do Rio de Janeiro vai ver, né? Fala, meu, chegou a rainha, meu Deus, nunca vi, né? Vai chegar uma rainha, imagina, eu era uma colônia, né? Aqui os quintal de Portugal, quintal de uma metrópole, e agora vem, todo mundo vem para cá, pô, fica importante, né? E aí, quando todo mundo vai lá ver, vê a rainha e a Carlota com aquela túnica na cabeça, etc. E aí, no dia seguinte, tá todo mundo andando com uma túnica na cabeça, toda mulherada com uma túnica na cabeça, e mal ela sabia que era quase um piolho, né? Aí, a última moda de Paris, chegou a rainha com a túnica na cabeça e tudo, uhul, também quero, também quero. E aí, né, a moda do piolho pegou aqui por aqui. Certo?
Aí tem histórias e histórias, gente. Essas anedotas, né, de Dom João para cá, né? E como vocês sabem, eu não vou aqui falar, mas a gente sabe que há pouco tempo atrás falava-se muito no Brasil aí de histórias e piadas, né, de Portugal e de português. Acho que todo mundo tem na memória aí e sabem disso. Assim como em Portugal conta-se pior piada dos belgas, assim como não sei aonde conta de não sei quem, ou seja, elege-se aí um grupo, né, para descer o cacete e para falar que eles são piada, né? Piada é uma anedota, né? Uma ideia de que alguém não pensou bem, que alguém é burro, que alguém, sei lá, tomou e transforma isso numa piada. Enfim, né? Piadas de Dom João, que ele andava com uma coxinha no bolso aqui, etc. Aqui um quadro para vocês analisarem. Você encontra-se o príncipe Dom Pedro, Dom Miguel, dois filhos, portanto, do Dom João, vem para cá, certo? Filho do Dom João com Dona Carlota. À direita, perto da balaustrada, ou seja, ali da coluna que tem ali, certo? A tribuna da família real, enquanto as damas de honra de em pé formam a segunda fila. Ó, mulherada, ou seja, né, deixada, né, sempre naquela época, a gente sabe, uma sociedade patriarcal, certo? Em que as mulheres eram deixadas aí de lado da questão política, certo? E aí as personagens são colocadas na seguinte ordem: a rainha ocupando o lugar mais próximo do trono, né? A gente tem a princesa Dona Leopoldina, Dona Maria Isabel, Dona Maria Teresa, Dona Isabel Maria, Maria Francisca, Maria Benedita, e a viúva do príncipe Dom José, a tia e o rei, ou seja, a galera toda, a família inteira está aí. Eles precisavam dessas cerimônias naquele momento, então, portanto, existem vários quadros e objetos que mostravam isso. Grande parte da elite colonial brasileira, que já estava aqui, ia nessas cerimônias, que eram conhecidas também como cerimônias de lava-pés, certo? Eram cerimônias que eram conhecidas aí, alguém chamou? Eram cerimônias que eram conhecidas cerimônias aí que significam para a gente muita a questão da submissão ao poder. No fundo, Dom João estava dando títulos para esses caras, conquistando o seu estabelecimento aqui e não querendo dar independência. Pô, Dom João aí, se a gente pensar bem, existe um outro lado da anedota, né? Já comprovaram aí que Dom João tinha dois estômagos e por isso comia tanto e era tão gordo, né? Alguns anos atrás abriram um processo para exumar o corpo e descobrir se é verdade. É verdade, fizeram a exumação, mas é de Dom Pedro, tá? Do Dom Pedro, não do Dom João, que fizeram a exumação aí. A exumação é uma história bem legal para a gente debater mais para frente aí, que é do Dom Pedro, que fizeram um pouco de um estudo legal aí, né? Mas ele era realmente, tem essas anedotas, que ele era gordão e etc e tal. Toda piada de português, se você quiser contar aí, que você quiser menosprezar, cabe com Dom João. Eu sei que é pejorativo, é preconceito, é xenofóbico, blá, 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 mas a gente sabe que e teve na história do Brasil essas piadas. E essas piadas eram contadas com Dom João. Se vocês conhecem aí, por exemplo, grandes artistas que fazem piada de forma não só não pejorativa, mas com uma astúcia aí da palavra, o Marco Nanini, ele interpretou fantasticamente o Dom João no grande filme aí, que é a vinda da família, né? Dona Carlota no Brasil e etc e tal, Dom João no Brasil, que é um filme fantástico, até para os dias de hoje. Dificilmente a gente acha grandes artistas, né, que fizeram grandes filmes assim. É uma anedota muito engraçada. Só que o Dom João, ele é hábil, tem uma outra história. Dom João, ele não é um cara só bobalhão, gorducho, que comia tudo. O Dom João, ele brincava aí, né, com essas figuras dele, mas o cara não foi o único rei da Europa, tirando a Inglaterra, que não foi derrubado pelo Napoleão, certo? Tirando Portugal, Inglaterra e Rússia, certo? O cara lidou aí com Napoleão, a gente tem umas cartas dele com Napoleão em Inglaterra. Pô, o cara fez tudo isso. Ele desenvolve o Rio de Janeiro em questão de 10 anos, e aí ele vai, mostrar o grande potencial dele. Pô, eu preciso de artistas, então traz aí uma empreitada de artistas da França. Eu preciso de engenheiros, vou construir aí o Teatro Municipal, eu vou construir o Jardim Botânico, eu vou construir uma coisa. O Rio de Janeiro se transforma
realmente na capital. Tem um jardim botânico, gente, era um presente para a princesa e etc. Mas a ideia é ter uma espécie de cada planta que existe no planeta plantada lá para ser estudada. É o favorecimento da ciência, sim, naquele período, certo? Ter esse domínio também. E aí a gente sabe de tudo isso, né, de um grande desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, Dom João tem as anedotas, mas o Dom João ele realmente foi, né, um cara que lidou com tudo isso. Decretou guerra contra os indígenas, os botocudos, né, aqui foi um exemplo da guerra contra os botocudos, né, dizimou grande parte aí dos indígenas e por aí vai. Opa, apareceram dúvidas aqui, vamos lá. Também queriam exumar a esposa de Dom Pedro para saber se ela empurrou da escada. É verdade, tem tudo isso daí, né? Se ele foi empurrado da escada, se ele caiu do cavalo, e ele tinha uma fratura lá, né? Ele tinha realmente uma fratura na perna, que falavam que ele ficou manco por causa disso tudo. Ele tem a fratura. Agora, se ele caiu do cavalo, se a esposa dele que derrubou ele, aí isso daí fica para as anedotas. Professor, a média de pessoas que chegou ao Brasil vindo de Portugal era de 20 mil pessoas. Existem informações sobre brasileira em números desse período? Da população brasileira em números? Tem. Vou compartilhar com vocês aqui, então. Tem sim. A população do Rio de Janeiro naquele período está aqui, ó. Demografia e censo do Rio de Janeiro. Isso existe sim, alguns censos que são colocados. A gente tinha da ordem de 43 mil pessoas que viviam no Rio de Janeiro naquele período, certo? E a população que chega aí é 80 mil, quase dobrou, certo? O Rio de Janeiro passa a ser uma grande capital aí, com atrativo populacional. Pensa bem, não vem a corte, nossa, então quer dizer que viu mais de 20 mil pessoas. Não, aqui tem escravos, né, escravizados, muita gente veio para trabalhar para essa corte que tem no Rio de Janeiro, certo? Então, da corte mesmo, 15, 20 mil pessoas, certo? Fora tudo isso, ainda tem a própria população do Rio e por aí vai, o atrativo que aconteceu. Então, o que eu estou colocando para vocês é que o Brasil passa de colônia para capital do império, passa a ser a sede da administração, ainda, só que num contraste de uma sociedade ainda escravocrata, certo? Falta ainda estruturas e são construídos novos ministérios. O Brasil vai tendo agora, portanto, uma sede da capital aí do próprio império. Então, o Brasil passa a ter sede administrativa. Se era um projeto, aí começa a entrar a questão. Se era um projeto, então, de um certo grupo, um dia retornar a Portugal quando Napoleão caísse lá em Portugal, também era, né, aqui no Brasil, pô, agora eu já tenho ministério, eu já tenho teatro, isso daí eu já tenho universidade, eu já tenho cada vez mais ideias de pensamentos livres, né, pensamentos de independência. Então, retornar a ser colônia, para esses grupos, não é interessante. A abertura dos portos às nações amigas, quando é estabelecido esses contratos entre Dom João e Inglaterra, não é interessante, né, para retornar a ser colônia. Eu posso comercializar com mais pessoas. Quando Napoleão cair, significa que eu vou abrir mais o mercado e mais gente consumindo o meu ouro, o meu açúcar, meus produtos aqui da colônia, certo? Os tratados com a Inglaterra vão prosseguir durante toda a década de 1810. São chamados tratados de navegação e comércio. Comércio de cabotagem de navios, comércio entre portos, aí, ou seja, de cabotagem, aí eu estou colocando, caiu no vestibular do ano passado. Cabotagem significa ter maior integração entre os portos, os diversos portos aqui da América, certo? Então, o Brasil vai ser importante nessa chegada de tudo isso. Os impostos aí para navios, né, vão favorecer os navios portugueses e, ou seja, tem o comércio com todo mundo, mas o comércio com Portugal e navios portugueses é mais barato. Aquele alvará que a Dona Maria, mãe dele, suspendeu, olha que louco isso, né? O Dom José com o Pombal soltam alvará para ter indústria no Brasil, entra a Dona Maria, a mãe do Dom João, proíbe as manufaturas e manda fechar as manufaturas que tinham aqui. Dona Maria chega aqui, tem que reabrir tudo isso, suspender o alvará que proibia essas indústrias, portanto, aqui. Ao mesmo tempo, tem detalhes aí que, se vocês quiserem falar, que são estudos recentes que falam sobre a escravidão.
Dom João vai assinar um tratado com a Inglaterra que é o início daquilo que a gente fala para inglês ver, né? Que é muito mais ligado ao Dom Pedro, mas a ideia de que a gente vai ter, portanto, o fim da escravidão aqui, abolir o tráfico de escravos, etc. Abole o tráfico de escravo, vai começar a estrangular a produção aí com mão de obra escravizada, e aí depois isso daí é um passo para a abolição da escravidão. Então, o primeiro passo seria a pressão da Inglaterra, alguns navios são presos, né? O próprio Portugal aqui vai começar a disputar com a Inglaterra nesse momento, e aí isso vai ser um imbróglio internacional aí que Dom João e a Inglaterra vão resolver lá no Congresso de Viena, quando Napoleão Bonaparte cai, tá bom? Isso aí são detalhes e picuinhas, mas são novidades, né, que estão saindo no campo da história, que mostra um Dom João não totalmente submisso à Inglaterra, mas ao contrário, né, que ele vai levar esses debates realmente para o Congresso de Viena, lá, que seria a volta dele como rei do Reino de Portugal, aí voltando a Portugal e todo mundo. Aqui no Brasil, a gente sabe, com a construção aí de diversos, né, da Moeda, Banco do Brasil, Jardim Botânico, Observatório, imprensa, né, agora, academia, teatro, ou seja, a universidade, a gente vai ter uma população que cresceu e uma população muito diferente do que era anteriormente, certo? Uma população nova, um novo Brasil, porém ainda não é independente. Vive ainda uma monarquia que é absolutista, o Dom João tem o controle total, decreta uma guerra contra a Guiana Francesa, ele está em guerra contra a França invadiu Portugal, ele decreta guerra contra os indígenas, ele tem uma sociedade, chegou alguém, uma sociedade conservadora, certo? Que a gente tem aqui no Brasil, ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade que é escravocrata, portanto. Dom João ele está vivendo nisso. Então, mesmo que a gente saiba, vejam aí na tela, por gentileza, prestem atenção, mesmo que a gente saiba que o século XIX é o século das independências, a gente fala que saem as grandes leis aí para a abolição do tráfico de escravos, a pressão da Inglaterra com a Revolução Industrial pela abolição da escravidão. A gente sabe tudo isso, mas a gente sabe dos grupos humanistas que eram contra a escravidão, porque é um absurdo, né, etc. e tal. Esse discurso é muito bonito, mas o século XIX é o século também da maior quantidade de tráfico de escravizados. Digamos que até 1800, todos os escravos que vieram para a América, né, se a gente pegar do total de escravizados, de escravos, do fluxo de escravos, a gente sabe que o Brasil é o maior local que chegou pessoas que é dessa regiãozinha amarela, aí, o Golfo da Guiné, certo? Total, aí, grande maior parte do fluxo de escravizados veio para o Brasil. O Brasil é o lugar onde mais chegou escravizados. E a gente sabe que são de 3, 4 regiões, e principalmente do Golfo da Guiné, ali de Moçambique. A gente sabe disso porque tem até os DNAs aí da população que mostra isso. A gente pega Cuba, por exemplo, Cuba já não. Em Cuba, a ideia de ter muitos escravos em Cuba foram escravizados de várias regiões, não tinha um escravo de uma só região, não. Lá, assim, não passa de 20% de grupos da mesma região. Aqui no Brasil, a gente tem coisa de 60%, 70%. Por exemplo, na Bahia, a gente sabe que 60% são de escravizados que vieram de certa região. Em outros lugares, não passa de 20%, certo? Então, a gente sabe que todo o século XIX também ele vai ser mais ou menos aí 2/3, sei lá, 3/5 de todo o fluxo de escravizados foi o século XIX. Então, ao mesmo tempo que as lutas pela abolição aumentam no século XIX, também é a época da maior prática de tráfico. E esses traficantes, turminha, certo? É uma discussão que eu vou levantar agora, que eu estava lendo num livro, é um papo aí que eu queria falar com vocês. Os traficantes de escravos, tá todo mundo aí? Tá todo mundo aqui comigo? Alô, alô, alô? Tá todo mundo aí? Dormiram? Alô, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui, professor. Aê, aqui eu Estamos vejo só aqui, prof. Aê, quem mais tá aí? Quem mais? Acorda, 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 acorda. Põe o pijama para funcionar, vamos lá. Turminha, eu vi um debate aí muito legal, um livro novo que saiu, o cara escreveu o seguinte: bababá, o capitalismo
vingou porque o socialismo não deu certo, blá, blá, esses papos, a gente sabe, esquerda, né, direita, blá, 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 esses papos furados aí que a gente sabe, né, que são, não é bem por aí as coisas, ou seja, a Revolução Francesa não vingou e não foi a esquerda, né, aí depois vem a direita, que é terrorista, aí, putz, eu não vou entrar nesse mérito, mas é um papo que se fala muito, o socialismo não deu certo, o socialismo, blá, 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 o capitalismo, não sei o quê, porque se a gente comparar o capitalismo com o socialismo e o comunismo matou muito mais. Você pega a época stalinista, matou muito mais gente do que o capitalismo. Não é verdade. Se a gente pegar a Primeira, a Segunda Guerra Mundial aí, ela veio do capitalismo, certo? Da disputa do nacionalismo capitalista aí. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o socialismo tem o quê? 100 anos, 150 anos. Ao mesmo tempo que a gente esquece de falar que o tráfico de escravo é o quê? Capitalista, certo? O tráfico de escravizados africanos e a formação de um contingente inteiro desses é o quê? Capitalista. A sustentação do quê? Do capitalismo. Então, né, olha que perfeição o capitalismo. O capitalismo era o que sustentava o quê? O tráfico de escravos africanos. E esse capitalismo, ele foi, no século XIX, muito perverso. Por que muito perverso? Porque quando começam a ter essas ideias humanistas pela abolição, que a escravidão é um absurdo, os estados, eles abdicam de tudo, limpa, faz uma limpa, opa, pega meu arquivo e limpa. Eu não meti com tráfico de escravo. Quem fez tráfico? Traficante de escravo? Eu, Portugal? Nunca. Eu, Inglaterra? Nunca. Então você não achava, foi proibido dentro dos arquivos achar que o Estado praticou. Não, quem fez isso era essa galera do livre mercado. Vendia na Bolsa de Valores para a galerinha na Europa. Vai lá, investe na minha empresa aqui. Estou criando uma startup nova aqui para pegar escravizado lá na África e vender lá na América. E a galera punha dinheiro e rendia lá 6, 10, 15% ao ano da grana que a galera punha lá para investir na Bolsa de Valores daquele período, que é capitalista, certo? Então a gente tem que relevar e pensar bem nessas questões quando se fala de tudo isso, né? O sistema capitalista, a base do sistema capitalista é o lucro e o tráfico de escravos era isso, certo? Sustentava tudo isso. As teorias de racismo e esse tráfico de escravos não é porque os caras eram racistas, é porque os caras ganhavam dinheiro. Porque é a cor da pele, que é isso, que é aquilo. Não tem nada disso. Essa ideia do racismo, do etnocentrismo, vai ser cunhada em pleno século XIX com um positivismo. Exemplo, aí a gente tem de monte, com o darwinismo social do Spencer, com outros grupos que são racistas, por uma nova prática de colonização em África, por exemplo, que é a dominação daqueles povos que a gente chama de imperialismo do século XIX. Tudo bem? Isa, manda lá. Eu peguei de relance, acho que ontem ou antes de ontem, um historiador falando das epidemias que teve no Brasil. E ele falou que uma epidemia de febre amarela foi também colaborou para diminuir o tráfico negreiro, porque provavelmente veio contaminar, eles diziam, né, que vieram contaminados de febre amarela no navio. Então ele fala que isso contribuiu também para diminuir o número do tráfico, porque nessa altura já era proibido. E eu também não sei se ele não deu mais detalhes, mas ele falou assim, fiquei pensando, será caso de um mosquitinho? E pode ser verdade, viu, Isa? Eu estava vendo aqui um estudo, né, a gente está falando de pandemia, de tudo isso, eu estava vendo um estudo aqui que saiu, quando sai essa abolição pelo tráfico de escravos, as pressões da Inglaterra, os Estados Unidos passam a ser um grande fornecedor de escravos, você acredita? Para o Brasil, por exemplo. Vem navios diretamente dos Estados Unidos. E os caras fizeram estimativas, então quando abriram esses arquivos, a gente sabe de uma quantidade aí de número, de uma ordem de grandeza, por exemplo, né? De milhões e tal. Hoje, a gente já tem os nomes, os dados, os locais, o DNA e por aí vai. E é verdade, assim, eu estava vendo um estudo ontem que o cara está corrigindo estudos passados. Então, ele falou que a média da correção é em 10%. Por quê? Em alguns navios que ele estudou, existia uma grande as epidemias. Ele não pegou a febre amarela, ele falava de cólera,
né? Naquela época chamava cólera. Em inglês ali tinha um outro detalhe, flu, não sei o quê. É como se fosse uma diarreia gigantesca que dava no navio. E, para você ter uma ideia, a preocupação deles não era com, pô, o cara, eu vou perder o escravo ali, puto, o cara vai morrer, porque os caras jogavam no mar ali, tchau, né? Tava nem aí, jogava pros tubarão. Mas a preocupação dos caras era, pô, o cara ficar me cagando aqui no navio inteiro, isso daí vai contaminar minha comida. E aí eles começam a perceber que contamina porque passa pelas entranhas do próprio navio ali, aquelas madeiras, e, ou seja, eu vou ter que fazer agora um porão de navio onde ficam os escravos mais cuidadoso, mais limpinho. Pô, isso aí me dá muito trabalho. Isso aí o escravo começa a ficar muito caro. Isso aí começa a elevar muito o preço. E aí, portanto, começa a ficar perseguido também com as proibição, com as leis internacionais, né? No Congresso de Viena sai uma decisão em que os navios podem ser invadidos agora, fiscalizados com tráfico internacional de contrabando e etc. Então começam a ter esses dados. É recente, Isa, né? Existe sim, né? Desses dados é possível, né? Que exista. Agora, o traficante de escravo, eles são pessoas que, ao nosso olhar, o de hoje, falar traficante é algo pejorativo. Mas traficantes de escravos, naquele período, são pessoas de grande status na sociedade, certo? Banqueiros, industriais, grandes investidores, não é? O tal do homem do bem aí que a gente conhece aí, a sociedade aí que se fala muito naquele período, tá? É possível, sim. Existiam diversas epidemias, tá? Então, tinham cuidado em períodos aí que ocorrem, lá na África, um grupo que chega do interior, eles começam, porque eles favorecem a ideia, pô, eu vou pegar um grupo, depois outro grupo, porque tem um único grupo escravizado, você pegar um único grupo e deslocar para outra região. E esse grande grupo nessa outra região, eles se juntam mais facilmente por cultura, por língua e etc., que é uma resistência, né? Que são formas de resistência, a cultura, a língua, a religião, etc. E nessa resistência eles conseguem explodir revoltas, que a gente viu aqui no Brasil como Carrancas, como Malês, que a gente vai ver na Bahia, e etc. Então eles preferem grupos pulverizados da África ali. E esses grupos pulverizados trazem doenças pulverizadas também de várias regiões da África para um único porto. Tem um porto que é até fechado lá na África, nesse momento. Eles vão construir um novo porto, que nesse século XIX, esse porto, esse segundo porto, transportou muito mais escravizados do que todo aquele porto durante os 200, 300 anos que foi anteriormente. O que prova que no século XIX o fluxo foi muito maior, mesmo que a gente considere aí ilegal, digamos assim. Tá? Então, é uma questão aí para a gente debater, e essa questão do aumento do tráfico também está ligada ao aumento do lucro. Né? O traficante só vai investir mais porque está dando mais lucro. Pô, então, quanto mais batem aí, quanto mais se fala de abolição, mais eu ganho. Continuem falando, falem mal, mas falem de mim. A minha mercadoria vale muito, né, nesse momento. É engraçado, porque os europeus, na Europa, lá não tem, né, escravizados lá, né? É raro. Eles levavam para lá, em pleno século XIX, foi criado ali pelos grupos mais racistas e etc. que existiam, aqueles famosos zoológicos humanos lá, né? Exposições humanas de grupos da África. Mas é mais para o final do século XIX. Mas é possível sim, tá bom, Isa? Voltando aqui, turminha, então, para a gente começar a falar de Brasil, a gente vai ter que falar Bruno, muito sobre acho que o David queria perguntar. Manda, David. Professor, desculpe, o capitalismo nesse caso, tipo, era uma nova fase ou é o mercantilismo Século nessa parte dos XIX, escravos? século Mas XIX, a gente já está falando de uma nova forma do capitalismo, que é o capitalismo industrial. A gente, mas envolvendo o mercado escravocato, tipo, é industrial também? É isso que eu não estou entendendo muito bem. pois é, aí é que está, David. Fique à vontade aí. Esse é o grande debate. Esse é o grande debate. Como é que um historiador vai dar nome a isso? Eu não vou inventar aqui, né? Se eu quisesse inventar, mas é isso. Estamos falando de uma sociedade industrial escravocrata. Uma sociedade industrial que foi cunhada na base aí, o Marx estava errado com a acumulação primitiva do capital. E essa acumulação primitiva do capital, o capital não se gera, né? Essa que é a questão.
A gente fala muito de capitalismo hoje em dia, esquece que o capitalismo, foi muito debatido agora na época da pandemia, que o que gera riqueza, o que gera tudo isso é a mão do homem, né? Nem o computador liga sozinho, você precisa da mão do homem para pôr ele na tomada, pelo menos, certo? Então, riqueza, geração de riqueza é a mão do ser humano. E no caso do ser humano aí era de traficante, de escravo e do escravizado, que é a força que é de mão de obra que está ali na lavoura, transformando uma semente em açúcar, né? Que vai ser consumido, se o açúcar não é consumido. Isso é um debate muito legal, David, porque, por exemplo, o capitalismo no século, quando a gente fala das grandes guerras mundiais aí do mundo, né? Quando a gente já fala desse capitalismo financeiro, o informacional, que é essa última fase da qual a gente vive atualmente, esse tal capitalismo hoje em dia, ele prega várias coisas, né? É, a democracia, blá, 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 mas a gente vê aí, por exemplo, os Estados Unidos, que é a grande potência que emerge pós-Segunda Guerra Mundial, ele é o maior consumidor de cocaína, por exemplo, do planeta, e é o maior cara que investe contra os traficantes aí, no caso, que são chamados terroristas, as Farc da Colômbia. Quem sustenta a Farc da Colômbia é quem consome, ou não, certo? Ou seja, o cara que consome fala que aquilo é ilegal. Se aquilo é ilegal, aí a gente vê associações que foram dadas pelos Estados Unidos, via CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, derrubando vários governos na América Latina inteira, no século XX. Isso é uma prática comum. A gente viu aí os Estados Unidos invadindo Iraque, Irã, Saddam Hussein, a gente viu a Guerra do Kuwait, a gente viu a Arábia Saudita, a gente está vendo aí o Emirados Árabes, a Arábia Saudita e a crise do petróleo que aconteceu agora há pouco. São questões aí de geopolíticas internacional. Ao mesmo tempo, o Saddam é ditador, autoritário. Mas olha o Trump, né? Olha o nosso presidente, que ele né, vai lá, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e manda jornalista calar a boca. Né? A gente percebe, ou seja, eu sou contra o autoritarismo, mas eu sou a favor da ditadura. É o discurso só, David. Mais uma vez, eu volto a falar com você. Existe um discurso, ao mesmo tempo, que vai ser da Revolução Industrial, que é o preconceito, o racismo, o etnocentrismo, né, do darwinismo social, de Spencer, mas existe um grupo que é do discurso humanista, que luta pela abolição, os abolicionistas, etc. E no meio de tudo isso, o traficante está ganhando muito lucro, certo? Fez parte da Revolução Industrial a época de tráfico de escravos durante o Oceano Atlântico. O cara trazia escravos e trazia também produtos industrializados. O cara é traficante, certo? É isso. Tudo bem, David? Próximas dúvidas aí, eu vi algumas mãos levantadas. Alguém? Mais? Eu, Peraí, professor. gente. Oi. Só uma dúvida. Quando o Brasil ainda estava sendo explorado, tudo, você falou que a gente não podia chamar daquela classe mineradora de uma classe média, e sim de uma classe intermediária. Camada. Isso, camada Não, intermediária. E isso. agora, eu vejo que a sociedade já tem uma classe média. Essa classe Perfeito. média é constituída só por profissionais qualificados, e como que sai de uma camada intermediária e passa para uma classe média? Pois é. O conceito de classe, né, vem aí cunhado agora nesse século XIX. E o conceito de classe é com a emergência e da burguesia no poder, de um Estado burguês. E esse grupo é a classe média, que a gente chama aí. E os burgueses são os grandes grupos industriais. Quando a gente chama de classe média, é porque a gente sabe que é um período que Portugal está no Brasil e ele vai voltar, e o rei vai voltar, né? Que às vezes a gente entra tanto na história e a gente fica pensando aqui. Mas existe algumas, como eu posso explicar? O conceito de classe significa que existe um choque de interesses. A ideia que vem aí cunhada quando a gente fala de classe significa que existe um grupo que é privilegiado, né, que explora, e um grupo que é explorado. A força de trabalho é explorada. Só que a gente está falando de uma sociedade que tem uma elite industrial aí que explora uma classe trabalhadora, mas ainda a gente está falando da questão do escravo. E o escravo não entra como classe, né? Porque o escravo precisa, para ser classe, você precisa lutar. Só se ele for um quilombola, ou se ele tiver fugido,
ou ele matar um senhor e por aí vai. E o Dom João percebe que isso ocorre, né? Porque é uma história que não era muito contada, porque não se contava muito para não difundir essas ideias. Pô, vai que isso aí ocorre no Brasil, vai que a galera descobre que se rebelar dá certo e derruba o poder. Não, vamos acabar com isso. Veja aí o poder hoje em dia. Vamos apagar a história, vamos acabar com o curso de história, tudo isso. É o projeto que está no poder hoje em dia, certo? Claramente, o Bolsonaro ele é contra a história. Por quê? Porque para quê? Vamos criticar, vamos ficar falando mal de mim? Não, eu não quero ninguém contando a minha história. Então, quando a gente fala de classe, né, o conceito de classe ele surge, ele emerge nesse século XIX e tem essa ideia agora. Uma classe média é esse grupo intermediário que não é mais da lavoura ali, né, não é mais um grupo agrícola, mas é um grupo de trabalhadores urbanos que é explorado, uma mão de obra livre explorada. Só que a gente tem no Brasil ainda um grupo escravo, né? E o escravo não é considerado inserido na sociedade. Ele é excluído pelo Estado, não tem direitos. Os únicos direitos que os escravos aqui têm no Brasil é de tomar chicotada e de ser açoitado quando eles se rebelarem contra o senhor. As ordenações, que são desde as ordenações filipinas, lá da época de Filipe, da União Ibérica, e agora com Dom João, o Código Civil aí que o Dom João traz, ele inclui no Código das Leis aqui no Brasil o açoito aos escravizados, porque não precisava em Portugal, mas agora precisa no Brasil. E muitos escravizados que se rebelar contra o senhor, ele vai ser açoitado em público para o seu público, para os escravizados, não para a galera ver. Vai ter uma grande revolta em Minas Gerais, de Carrancas, por exemplo, nesse período aí, 1830, mais ou menos, em que é a maior quantidade da história do Brasil de escravizados que foram degolados, enforcados, né, em todos os tempos aí até então, mostrar a força do poder do Estado no aceitamento. Então, você percebe que não é uma classe, né? A gente fala a classe dos escravos. Os escravos eles resistem, eles lutam, né? Tem cultura. Então, o conceito está mudando. A gente está fazendo essa pergunta, Breno, numa fase de transição. E nessa fase de transição, o que falta para o Brasil? Ser industrializado. Pô, então a gente só vai ter isso lá com Getúlio Vargas. Vocês estão levantando bons debates aí. Esse é o debate do historiador. Na Europa cabe. Aqui no Brasil, a gente falava em uma camada, mas a gente já pode falar de classe? Já, porque tem grupo que vai lutar pela independência, vão começar a formar partidos políticos e vão começar a lutar pelos seus direitos e leis, etc. Tudo bem, Breno? Sim, professor, obrigado. Próxima dúvida. Eu vi aí algumas mãos levantaram, mas para mim não aparece quem foi. Como é que Sou eu, professor. Manda. Eu tenho uma dúvida a respeito de quando, por exemplo, os portugueses chegavam na África e como é que eles faziam? Eles compravam escravos ou eles iam em busca, tipo, caçavam, entre aspas? O traficante é um cara que fazia o tráfico, certo? Ele parava o seu navio ali, enchia o navio e levava para outro lugar. O negócio dele é o tráfico, ou seja, pilotar um navio. Só que ele precisa controlar esses caras dentro do navio ali, os navios chamados tumbeiros, né, que a gente conhece. Lá tem o porto. O porto precisa estar sobre uma região dominada por Portugal. Então, por que a gente fala de Angola, Moçambique, etc.? Eram regiões que eram dominadas por Portugal, antigas feitorias, que são estados tomados ali. A história da África, ela não era muito contada, e hoje ela é obrigatória, né, no currículo brasileiro. E a história da África a gente vê ali desde os reinos de Axum, etc. e tal, mas a gente vê agora estados portugueses que fizeram a mesma coisa na colonização lá. Eram estados portugueses que às vezes tentaram, pela violência, se colocar. E a violência levava o quê? A grupos derrotados, e esses grupos derrotados eram escravizados, vendidos no porto, transportados para cá, gerava lucro para Portugal. Mas ele não conseguia dominar os grupos derrotados, estabelecer um estado. Então, em alguns locais, a gente percebe que tem a famosa rainha lá, a Rainha Ginga, que é a história da rainha que ela resiste à dominação portuguesa naquela região e o povo inteiro vai resistir. Quando ela percebe que o povo está morrendo, sendo escravizado, levado para o Brasil, ela mesma vai ceder
e se converteu ao catolicismo. E a conversão da própria rainha não significa que é a derrota. Ela coloca, muito pelo contrário, isso daqui significa que eu consigo manter o meu povo vivo. E manter o meu povo vivo, manter a minha cultura viva. E a cultura é resistência. Então, a conversão, para aqueles no momento, era uma vitória. Mas, ao longo prazo, a gente sabe que isso daí fortaleceu aí muitos movimentos de resistência que ocorreram. Então, existem os traficantes. Na África, o porto, que é dentro de um local que é dominado pelos portugueses. Os portugueses têm interesse em manter aquele porto, aquela feitoria de sua dominação. É uma região. E aí existem aqueles caras que eram da empreitada da captura, que são esses guerreiros aí, portugueses, militares, que vão para o interior e compram ou capturam, fazem guerras, estipulam, cada vez estimulam mais guerras lá na África, no continente. Então, eu vou buscar escravizados de outros grupos, não dali do porto. Eu não vou escravizar a população local, eu vou pegar lá do interior, para a população local continuar submetida ao meu poder. Ocorre de tudo, né? A gente está falando de 300, 400 anos aí de colonização da África pelos europeus, certo? É uma história que a gente precisa parar e debater aí, e contar a história da África, né? A nossa aula, você percebe, está muito ligada, porque a cultura brasileira agora, para falar de Brasil, não tem como não falar de África, né? A gente precisa fazer essa pausa, ver direito quais regiões, principalmente, e quais as características do Brasil ligadas a isso. Tudo bem, Johan? Tudo bem, Tem mais obrigado. duas dúvidas aí, mandam. Prof, esse Oi. período que a corte veio para cá é o período do Debrecht? Então, porque muitas das obras dele retrata esse cotidiano que a gente está discutindo nessa aula. Ou não, ou eu tô doida? Não, ele veio um pouco depois, né? A gente tem, quer ver? Eu vou pôr para vocês aqui de novo. A missão artística francesa, ela vem aqui. Cadê? Tuturururu. Não está aqui. Mas eu posso colocar para vocês. É um pouquinho depois do que a gente está falando. Agora, você está falando do Debré, é isso? Isso. O Debré, ele vem na missão artística francesa, que é... Opa, cadê? Porque você tinha tocado no assunto que o Dom João, ele trouxe artistas para cá. Isso. Enquanto ele estava investindo no Rio. Eu pensei, então o Debrecht veio nessa, mas ele saiu na outra. Tonnet, Debré, vem o Montigny, vem vários caras aqui para o Brasil após o Congresso de Viena, é disso que eu estou falando. Só que com o Congresso de Viena, o Brasil ele já é elevado a Reino Unido, certo? Eu estava pensando que você estava falando do Bertolt Brecht, que já é século XX, mas o Debré, ele é desse período, sim. A gente vê o Congresso de Viena, é uma briga muito grande na Europa, né? Alguns apoiaram Napoleão, pintaram para o Napoleão e etc. e tal, e outros foram perseguidos pelo Napoleão. E o Dom João vai se aproveitar, né, essa reorganização da Europa e atrair muitas dessas pessoas para o Brasil. O Brasil tem uma certa liberdade artística comparada com isso daqui. Então é nesse período, sim, que vem para cá o Debré, Tonnet, Montigny, vários outros aí. Ou seja, o Brasil ele está em franco desenvolvimento, ele é um lugar de atrativo até para cientistas, né, e demais pessoas que vêm. Mais dúvida, gente? Quem que pediu dúvida aqui? Quem levantou a mão? Eu vi que tinha mais algumas mãos levantadas, porque eu tenho que terminar a aula. Professor. Oi. O Glaucio. Cadê? Tá cheia a aula, hein, meu? Quanta gente tem aqui? Disponha, David. Valeu, professor. Obrigado. Glaucio? Alô, alô? Garoto? Bom, turminha, eu vou agradecendo porque o professor tem que entrar às 10 horas, certo? Não é isso? Infelizmente, aí passa rápido a nossa aula. Quem quiser mandar as questões, dúvida do vestibular, do simulado, eu gostaria de ouvir vocês aí. Quiser me mandar um paralelo sobre o que vocês acharam do simulado. Eu sei que são só 4 questões, é difícil falar bastante, mas eu acho que vocês têm que ir além, né? Melhor aí, acertar mais, fazer mais exercício.
me falar como é que vocês andam com os exercícios fazendo por aí. Se vocês estão acertando bem os exercícios da apostila, o que vocês estão achando quanto a isso. Tá bom? Eu aguardo tudo isso. Infelizmente, a gente só tem um encontro por semana, né? Então, eu aguardo vocês aí se manifestarem, tá bom, gente? Boa semana, bons estudos, muito obrigado. Vocês percebem que a gente vai debatendo cada vez mais coisa, né? E eu preciso acelerar as próximas aulas. Combinados? Bom estudo, bom isolamento aí para vocês. Obrigado, galera. Um beijo. Tchau, professor. Tchau, Obrigado. professor.